Sim às eleições diretas, já! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já? Bom dia, meu nome é Maria Giovana e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que foi as Diretas Jás. Ela foi o nome de um movimento político que ganhou força entre os anos de 1983 e 1984. As Diretas Jás, elas defendiam a aprovação da emenda de Dante de Oliveira, que procurava garantir a realização de eleições presidenciais diretas em 1985. Esse movimento ele realizou campanhas em várias cidades brasileiras por meio de comícios em praças públicas, reunindo milhares de pessoas. As Diretas Jás, elas unificaram a oposição à ditadura, mas a referida emenda não foi aprovada pela Câmara de Deputados. Apesar da derrota, as eleições de 1985 foram vencidas por Tancredo Neves, que era um dos principais líderes do movimento pelo Colégio Eleitoral. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre onde começou esse movimento Diretas Já. Ele teve abertura política e foi iniciado no governo de Ernesto Geisel em 1974 a 1979, de forma lenta, gradual e segura, ou seja, controlada e negociada. E aos poucos os dispositivos autoritários da ditadura eles foram extintos, como o Ato Institucional número 5 em 1978. E João Figueiredo ele foi eleito presidente da República e deu continuidade ao processo de abertura política, assim aprovando medidas importantes para tal fim, como a lei da anistia e o pluripartidarismo, que promoveu a formação de partidos políticos, acabando com o bipartidarismo. Artistas emprestaram seu prestígio junto ao público para atrair mais adesões e apoios populares às Diretas Já. O locutor esportivo Osmar Santos tornou-se o grande apresentador dos comícios. A cantora Fafá de Belém ganhou destaque nacional ao cantar a capela, o hino nacional. Esse meu poeta que ninguém pode. Quem é esse? Teotônio Vilela. Esta música é a melodia do povo. Sinto-me dentro dela. Meu nome é Amanda e agora eu vou falar sobre alguns líderes da Diretas Já. Então, foi um movimento também político popular que teve o objetivo da retomada das eleições diretas para o cargo de presidente da República do Brasil, que foi durante a ditadura militar brasileira, que também teve, com alguns participantes, contou com a participação de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Miguel Arraes, André Franco, Montoro, Dante de Oliveira, Mário Covas, Gesso Camata, Iris Rezende, Oreste Quência, Luiz Inácio Lula da Silva, Eduardo Suplicy, Roberto Freire, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Tripoli e entre outros também. Ulisses Silveira Guimarães, político e advogado formado pela Universidade de São Paulo, teve forte atuação na oposição à ditadura militar. Ingressou na política em 1945, quando se filiou ao Partido Social Democrático. Foi eleito deputado na Assembleia Constituinte de São Paulo em 1947 e deputado federal em 1950, reelegendo-se 2 vezes. Participou ativamente da campanha das Diretas Já, no início da década de 1980, e foi apelidado de Senhor Diretas. A emenda que institui a volta das eleições presidenciais diretas foi derrotada no Congresso e Ulisses passou a articular a campanha vitoriosa de Tancredo Neves na eleição indireta de 1984. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre quem foi Dante de Oliveira. Bom, Dante Martins de Oliveira, ele foi prefeito da capital de Cuiabá por 3 mandatos e ele é natural do estado de Mato Grosso e ficou nacionalmente conhecido pela autoria de uma emenda constitucional que levou o seu nome, inclusive.
e assim propondo o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, num movimento que resultou na campanha das diretas já. E a ideia de apresentar uma emenda restaurando a eleição direta para presidente da República não é uma atitude que se possa acreditar exclusivamente a Dante Oliveira. Entretanto, a sua iniciativa ganhou repercussão por ter sido a primeira a não ficar restrita às paredes do Congresso Nacional. Bom dia novamente, e agora eu vou falar para vocês sobre os comícios. Os comícios das diretas já, eles começaram bem esvaziados, mas com o tempo foi adquirindo um número de participantes a cada comício. Como a linha dura militar procurava algum pretexto para agir de forma violenta, os líderes das diretas já fizeram um acordo com os militares e pediram para que não fossem levadas as bandeiras vermelhas ou imagens alusivas ao comunismo. Em alguns lugares, o som foi sabotado ou informações desencontradas foram levadas aos meios de comunicação, como aconteceu em 25 de janeiro de 1984, quando o Jornal Nacional da Rede Globo mostrou a imagem da Praça da Sé repleta de pessoas, informando que era um evento em comemoração ao aniversário da capital paulista. Na verdade, era um comício pelas diretas já. Por conta desse erro, a emissora ela foi vista como contrária às diretas. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre as mudanças sociais e políticas após as diretas já. A direta já ela foi o primeiro grande movimento popular desde 1968, logo após a publicação do Ato Institucional número 5. Esse movimento ele trouxe de volta a participação de políticos que estavam no exílio ou que lutaram contra a ditadura por aqui. Os artistas eles também voltaram a se manifestar politicamente sem temor de censura. Eles já não tinham mais aquele medo de se posicionar, por medo, obviamente, de que acontecesse algo com eles. Questões também como o voto direto e também a redemocratização trouxeram de volta o debate político para o público em geral. Além disso, jogou-se luz também sobre a realidade brasileira ao denunciar os demandos do governo militar e também a grave crise econômica que o país vivia no momento. Boa parte também do apoio recebido da população ao movimento das diretas foi pelo inconformismo com a situação econômica brasileira, que levava a vários descasos, como desemprego, fome e também a miséria para os mais pobres. Bom, e vale ressaltar também que com a rejeição da emenda de Oliveira, a sucessão do governo Figueiredo foi realizada pelo voto indireto. Tancredo Neves, pela oposição, e Paulo Maluf disputaram as eleições no colégio eleitoral. Tancredo, ele foi um dos principais líderes das diretas, e ele saiu do governo de Minas Gerais para se candidatar à presidência. Ele conseguiu unir em torno da sua candidatura um arco bem amplo de alianças que possibilitou a sua vitória nas eleições indiretas de 15 de janeiro de 1985. E assim, ele se tornou o primeiro civil eleito após o golpe de 1964. E vale ressaltar também que, mesmo ele não alcançando o seu objetivo principal, o movimento direta já teve, sim, colaboração importante no fim da ditadura e também na formação da nova república.